Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que o governo federal determinou um reajuste máximo de 5,60% nos preços dos medicamentos neste ano. No judiciário, o ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães, virou réu pelas denúncias de assédio sexual contra as funcionárias do banco. E no noticiário internacional, o Papa Francisco vai ter alta amanhã, segundo o Vaticano. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta sexta-feira, dia 31 de março de 2023. E eu começo o episódio de hoje com um assunto que interessa a todo mundo. E eu estou me referindo ao aumento no preço de medicamentos. Isso acontece anualmente. E hoje, o governo federal determinou um reajuste máximo de 5,60% nos preços dos medicamentos neste ano. Essa medida foi publicada hoje no Diário Oficial da União e os ajustes já podem ser aplicados. Esse reajuste aí, ele é baseado em um modelo de teto de preços calculado pelo IPCA, que é a nossa inflação, e também outros fatores. Ainda segundo o governo, as empresas produtoras, ou seja, as farmacêuticas, devem dar ampla publicidade aos preços dos medicamentos que não podem ser superiores aos preços publicados pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos no portal da Anvisa. Em relação às farmácias, o governo diz que elas também devem manter à disposição dos consumidores e também dos órgãos de proteção e defesa do consumidor as listas dos preços de medicamentos atualizadas. Segundo dados do Sindicato da Indústria e de Produtos Farmacêuticos, o preço dos medicamentos subiu aproximadamente 76,8% em 10 anos. Isso abaixo da inflação acumulada nesse mesmo período, que foi de 90,24%. Ainda falando sobre medicamentos, hoje o Tribunal de Contas da União informou que, em uma auditoria feita pelo TCU, foi constatado um alto risco de desabastecimento de insulinas de ação rápida. Esse medicamento é utilizado no tratamento do diabetes mellitus. E esse desabastecimento, segundo o TCU, pode acontecer a partir de maio deste ano no SUS. Segundo a auditoria do TCU, o perigo existe devido à ausência de propostas nos 2 pregões mais recentes para a aquisição de insulina, também ao estoque insuficiente do produto, que cobriria as necessidades dos pacientes apenas até o mês de abril deste ano, e, por fim, a impossibilidade de realizar um novo complemento de estoque aos contratos que já foram fechados. Em nota, o Ministério da Saúde não confirmou e nem desmentiu o risco de desabastecimento a partir de maio. Apenas respondeu que, atualmente, a rede do SUS está abastecida com as insulinas de aquisição do Ministério da Saúde para o tratamento de diabetes e que a atual gestão do Ministério está empenhada em fortalecer e aperfeiçoar os processos, assegurando o acesso a medicamentos pela população brasileira. Mudando completamente de assunto, você lembra do ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, que atuou no banco durante o governo Bolsonaro? Então, ele virou réu hoje pelas denúncias de assédio sexual contra funcionárias do banco. Essa denúncia ela foi oferecida pelo Ministério Público Federal e foi acatada pela Justiça Federal de Brasília. Esse caso corre em sigilo de justiça. Relembrando para você este assunto, caso você esteja chegando agora por aqui, as investigações deste caso começaram após diversas funcionárias acusarem Pedro Guimarães de frases constrangedoras, toques no corpo e convites inapropriados. E quando as vítimas não cediam,
sofriam represálias, incluindo rebaixamentos de funções específicas. Pedro Guimarães deixou a presidência do banco em junho do ano passado, após o portal Metrópolis divulgar relatos de algumas vítimas. Os casos foram apurados pelo Ministério Público Federal e também pelo Ministério Público do Trabalho. E antes de virar réu aí pelos assédios sexuais, o Ministério Público do Trabalho já havia pedido a condenação de Pedro Guimarães pelos crimes no âmbito trabalhista. O órgão pediu que o ex-presidente do banco pague 30 milhões de reais pelos danos causados às vítimas e pediu também uma indenização de 300 milhões de reais à Caixa, que está negociando e tenta um acordo. Sobre a informação que Pedro Guimarães virou réu, os advogados de Pedro Guimarães negaram taxativamente a prática de qualquer crime e disseram ter certeza que durante o processo a verdade virá à tona e ele será absolvido. Essa semana, a viagem do presidente Lula à China iria dominar o noticiário, mas ele desmarcou essa viagem no final de semana passado porque está tratando uma pneumonia. E essa viagem é muito importante porque a China é o principal parceiro comercial do Brasil e os laços seriam estreitados ainda mais nesta viagem. Uma boa notícia para o governo Lula é que hoje o Palácio do Planalto recebeu a confirmação da chancelaria chinesa e já começa a planejar a viagem de Lula à China entre os dias 11 e 15 de abril. O governo brasileiro aguardava a agenda do presidente chinês Xi Jinping para poder sacramentar esta ida. E hoje foi acertado que o encontro com o presidente chinês deve ser no dia 14 em Pequim. Isso demonstra um interesse da China em continuar mantendo aí os laços bem apertados com o Brasil. Nesta viagem, Lula vai ter uma pauta econômica clara. Ele vai defender as relações já construídas com o maior parceiro comercial do Brasil e, eventualmente, ampliar a gama de produtos brasileiros para venda no gigante asiático. Há também 20 acordos prontos para assinatura entre os dois países, que foram adiados junto com o cancelamento da ida de Lula no último sábado. Os acordos abrangem áreas diversas como agricultura, saúde, educação, finanças, indústria, ciência e tecnologia. E um dos acordos que devem ser assinados é referente ao primeiro satélite sino-brasileiro para o monitoramento da superfície da Terra com foco em florestas. Hoje também teve atualizações do caso Joia das Arábias. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro informou ao Tribunal de Contas da União que vai entregar à Caixa Econômica Federal um terceiro conjunto de joias guardado no acervo privado da presidência em 2019. Esse caso foi revelado esta semana pelo jornal O Estado de São Paulo. Mas os advogados de Bolsonaro argumentaram que esses bens não eram objeto de representação do TCU, que apura a situação de outros presentes recebidos na comitiva presidencial à Arábia Saudita em outubro de 2021. Além disso, os advogados afirmaram que a demora na entrega efetiva dos bens aconteceu por causa do próprio TCU ter demorado para indicar um local seguro para a entrega das joias. E não parou por aí, os advogados afirmaram que a situação acabou contribuindo ainda mais para a demora e gerou na imprensa e na opinião pública a impressão de recusa por parte de Jair Bolsonaro em colaborar com uma entrega que ele próprio pediu inicialmente. Os advogados de Jair Bolsonaro ainda manifestaram indignação com a forma como a situação foi tratada na última manifestação do Tribunal de Contas da União, visto que a relação do acervo privado do ex-presidente Bolsonaro vai ser auditado pela Corte. Por fim, os advogados de Bolsonaro pediram ao TCU que verifique se há mais algum item que o TCU entende que deva ser depositado para que evite uma nova confusão.
Lembro você que na quarta-feira o ministro Augusto Nardes, relator desse processo no Tribunal de Contas da União, enviou um alerta ao ex-presidente Jair Bolsonaro para que, caso existam outros presentes recebidos do governo da Arábia Saudita, eles deverão ser devolvidos imediatamente, sob a pena de sanção em caso de descumprimento. Na decisão, o ministro destacou que o TCU já havia determinado a entrega de todos os itens recebidos como presentes na visita da comitiva presidencial à Arábia Saudita. Ainda no Judiciário, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu manter preso o homem que levou uma réplica da Constituição Federal durante os atos golpistas do dia 8 de janeiro. Esse item fazia parte do acervo do Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes seguiu uma decisão da Procuradoria-Geral da República que considerava que Marcelo Fernandes Lima poderia encobrir crimes, ocultar dados e documentos, além de coagir testemunhas. Ele foi preso no final de janeiro e ele havia devolvido essa réplica à Polícia Federal no dia 12 de janeiro, 4 dias após os ataques na Praça dos Três Poderes. Mas, inicialmente, ele foi liberado após prestar depoimento. Ao Supremo Tribunal Federal, os advogados deste homem alegaram que ele tem bons antecedentes, exerce atividade ilícita, tem residência fixa e é pai de 5 filhos, sendo um deles portador de deficiência intelectual. Já a Procuradoria-Geral da República argumentou que a liberdade dele oferecia risco às investigações. A PGR disse ainda que as provas reunidas até agora mostram que o homem subtraiu a réplica da Constituição, ostentando-a publicamente aos demais manifestantes como um prêmio. Na economia, a taxa de desemprego no país voltou a subir e atingiu 8,6% no trimestre que foi encerrado em fevereiro. Isso representa uma alta de 0,5 ponto percentual na comparação com os 3 meses anteriores. Então, no total, são 9.200.000 brasileiros sem trabalho, 483 mil pessoas a mais que no trimestre anterior. Apesar aí deste aumento, é o resultado mais baixo para o trimestre desde 2015. No mesmo trimestre de 2022, para você ter uma ideia, a taxa era de 11,2%. Esses dados que eu contei para você são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD Contínua, que foi divulgada hoje pelo IBGE. Já o número de pessoas ocupadas também teve uma queda de 1,6%. O trimestre fechou com mais 1.600.000 brasileiros fora do mercado de trabalho em relação ao trimestre anterior. Com isso, o nível de ocupação que estão trabalhando em idade de trabalhar chegou a 56,4%, uma queda de 1 ponto percentual na mesma comparação. Sobre esse assunto, a nossa reportagem ouviu o economista da FGV, Renan Pieri, e ele explicou que os 3 primeiros meses do ano costumam ser mais lentos na geração de emprego. O economista ainda disse que as perspectivas de crescimento de postos de trabalho são menores para este ano. Isso se deve a uma questão sazonal, principalmente. Quer dizer, naturalmente, esse período do ano ele é sempre mais lento no que diz respeito à geração de vagas no mercado de trabalho. A gente tem as demissões dos trabalhadores temporários no final do ano, as pessoas pagam impostos no começo do ano, diminuindo a renda disponível. Tudo isso faz com que o número de vagas disponíveis seja menor. Além disso, a perspectiva de crescimento menor para o ano 2023, uma expectativa de recessão na economia americana e na europeia, a inflação que ainda teima a voltar, para a meta, tudo isso faz com que as perspectivas de crescimento do emprego sejam menores para esse ano. Entre as categorias que mais perderam postos de trabalho neste período estão o empregado sem carteira no setor público, o empregado sem carteira assinada no setor privado e o trabalhador por conta própria com o CNPJ. A taxa de informalidade ficou estável no trimestre em 38,9%. Não houve um crescimento de ocupação em nenhum dos setores analisados por essa pesquisa. E o rendimento médio real
foi estimado em R$ 2.853 e ficou estável em relação ao trimestre encerrado em novembro. Ainda na economia, 3 dias após definir um valor único do imposto estadual ICMS em R$ 1,45 por litro na gasolina, o Conselho de Política Fazendária, o CONFAS, que reúne todos os secretários de Fazenda de todos os estados, reduziu esse valor hoje para R$ 1,22. Essa alíquota única ela só vai começar a valer a partir de 1º de junho e a fixação desta taxa faz parte de um acordo que foi fechado entre os estados e o governo federal. Atualmente, só para você entender, cada estado cobra um valor diferente desse imposto estadual, o ICMS. E isso significa que mesmo com a redução em relação ao valor anunciado no início da semana, o ICMS cobrado vai ser maior em todos os estados a partir de junho, exceto no Piauí, que cobrava R$ 1,24 por litro sobre a gasolina. O aumento médio no país, então, vai ser de 27 centavos no preço do combustível na refinaria. E cálculos de economistas apontam que o impacto no preço ao consumidor, ou seja, você, deve ser de 6,25%. O estado, então, que cobrava o menor imposto e, portanto, terá um impacto maior no preço das bombas é Goiás, que aplicava 85 centavos de tributo, um aumento aí de 37 centavos. Segundo o presidente do Comitê de Secretários de Fazenda dos Estados, Carlos Eduardo Xavier, a primeira decisão estava sujeita a mudanças e um novo valor foi acordado para não gerar perdas na arrecadação dos estados. A nossa premissa básica foi não ter mais perdas, né? Assim, como é o conceito de alíquota única nacional, a gente olhou mais para não ter perdas, ainda dentro do conceito de essencialidade, né? Então, a gente não olhou muito para ganhos, a gente olhou mais para que nenhuma unidade federada do país tenha perda na sua arrecadação com essa alíquota única que vai valer a partir de 1º de junho. Por outro lado, a nova alíquota única do ICMS sobre o diesel e o gás de cozinha, que começaria a valer a partir de amanhã, sábado, só vai entrar em vigor mesmo em um mês. Os estados prorrogaram para 1º de maio e o ICMS sobre o diesel será de 95 centavos por litro e sobre o GLP vai ser de R$ 1,28 por quilo vendido. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo, depois de uma super alta ontem, fechou o dia com uma super queda de 1,77% aos 101.882 pontos. No mercado de câmbio, a situação também não foi nada boa. O dólar comercial fechou o dia em baixa de 0,57% aos R$ 5,069. Já o euro também fechou com uma queda de 1,16%, cotado a R$ 5,497. No noticiário internacional, boas notícias para o Papa Francisco, de 86 anos, que está internado desde quarta-feira em um hospital em Roma com dificuldades para respirar. Segundo o Vaticano, ele vai ter alta amanhã, ou seja, neste sábado. Um porta-voz do Pontífice disse que ele passa bem e já até comeu pizza com os médicos na noite de ontem. Com essa alta aí, Papa Francisco vai poder presidir todos os ritos da Semana Santa no Vaticano. Ele então deve presidir a missa do Domingo de Ramos, no dia 2 de abril, que marca aí o início das celebrações da Páscoa. Ainda de acordo com um boletim, Papa Francisco passou uma segunda noite tranquila no hospital em Roma, para onde ele foi levado na manhã de quarta-feira após passar mal e sentir dificuldade para respirar. Ele foi diagnosticado com bronquite infecciosa e está sendo tratado com um antibiótico. Agora vamos lá para os Estados Unidos, porque o advogado do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que ele não vai ser algemado quando se entregar na próxima semana em Nova York. A Bianca Santos contou esse caso para você na edição da manhã do Panorama CBN de hoje, mas vou recapitular aqui para você. Trump se tornou réu ontem em um caso de um suposto suborno a uma ex-atriz pornô e agora ele pode ter que aguardar o julgamento em uma prisão.
e ele vai se apresentar ao juiz responsável pelo caso na terça-feira que vem, dia 4. E pelas normas da Justiça dos Estados Unidos, os réus que se apresentam para o indiciamento em uma corte saem de lá algemados. Mas a promotoria de Manhattan, em Nova York, onde o caso é julgado, vinha negociando as condições para a prisão do ex-presidente norte-americano com a defesa dele. E entre os pontos estava justamente se ele seria algemado ou não. E hoje a defesa de Trump e a promotoria firmaram um acordo. Mas essa prisão aí do ex-presidente Donald Trump não é muito certa, porque Trump já lançou a candidatura dele à presidência dos Estados Unidos em 2024, uma pré-candidatura, né? E provavelmente o juiz não deve considerar que Trump traga risco de fuga, porque ele, com essa candidatura, não vai poder ir embora depois desse procedimento, mediante aí o pagamento de uma fiança, se for necessário. Se por acaso você está perdido nessa história, recapitulando super rápido aqui para você esse caso, que pode levar Trump à prisão, ele teria pagado $130 mil à atriz pornô Stormy Daniels nas semanas prévias às eleições de 2016, para que ela se mantivesse em silêncio sobre um suposto relacionamento extraconjugal. Esse pagamento não seria ilegal, mas na prática o dinheiro foi justificado como honorário advocatício para um dos advogados de Trump, o Michael Cohen. E essa é uma tentativa de esconder a natureza do pagamento, que pode ser considerada criminosa. Os promotores afirmaram que foi uma falsificação de registro comercial. Além disso, o pagamento indireto também seria uma tentativa de esconder uma relação extraconjugal dos eleitores, isso segundo os promotores do caso. Para fechar essa sexta-feira, vamos saber o que rolou esta semana lá nas terras de Sucupira? Difusora de Sucupira, aqui não erra na mira, uma transmissão do aeroporto Eleutério Paraguaçu. Neste preciso momento, a aeronave que nos traz o presidente da República desce suavemente, qual gaivota etérea. Flopou a recepção no aeroporto hoje do ex-presidente que voltou ao país depois de ter fugido do país. Flopou a recepção no aeroporto. Eu volto pensando só no amanhã e no depois da manhã da minha terra natal. Eu volto com as mãos estendidas. Leva alguma coisa para casa, sim. A gente não sabe o nosso futuro, né? Pra frente, Sucupira! Fomos recebidos em Nova York e tal qualmente em Washington. Tive com o presidente Trump, tive com parlamentares, governadores, com muitos empresários. Visitei, só não fui na Disney, o resto fiz tudo aqui. O presidente Fujão voltou para o Brasil e com sucesso de público, impressionante, para recebê-lo, recebeu o mito no aeroporto. E eu acho que a maioria dele devia ser joalheiro. Um ministro nosso foi na região da Arábia Saudita e ganhou dois presentes. Um para mim e a primeira-dama. Viva a primeira-dama de Sucupira! Viva o capitão que parou o trem no braço! É costume entre os grandes estatistas trocarem presentes típicos. Eu acho que a questão desses 3 pacotes está resolvido, tá? Esse outro está à disposição. E não está escondido, não foi surrupiado de lá, né? Quem vai usar um relógio, por exemplo, de 200, 300 mil reais? Você não navega nas sutilezas da política. Quando a gente está em situação difícil perante a opinião pública, a gente deve fazer tudo para distrair essa opinião pública. É como se a gente tivesse ficado nu, de repente, no meio da rua, e tivesse que fazer o povo olhar para o outro lado. Saquei.
Você viu o circo? Aqui não tem palhaço, aqui não tem circo e a gente precisa realmente manter o respeito com o parlamento. Tem chupeta. Conduzindo aqui pra minha... Ô, peruca! Deixa a Nicole falar. Posso continuar? Vai, chupetinha. Peraí, presidente. Aí eu não compreendi, presidente. O senhor agora virou piadista? Eu não uso chupeta, não. Eu uso revólver mesmo, é pistola. Acabei de ser ameaçado e quero que conste. Cala a boca. Cala a boca nenhuma, presidente. Calma, minha gente, calma! Mas para de dizer que eu não sou homem, eu vou lhe dar uma porrada. Dizer que pesquisou no Juiz Brasil se insere mais ou menos no mesmo continente mental de quem acha que a Terra é plana. Escutou isso, Zé? Esse boato chegou lá na Aspone. Aspone? A Associação Sucupirana de Pesquisa de Objetos Voadores Não Identificados. Ah, sim, os ufologistas praticantes. Coronel, não há confirmação, mas dizem que o disco desceu lá na estrada do Tisconjuro, no mesmo lugar onde desceu o primeiro e levou Dona Cremilda. Gente, mas por que ele não desceu no disco oposto? As falas do bem-amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo. O texto é de Dias Gomes e a interpretação é de Paulo Gracindo. A edição é de Edmilson Fernandes e Priscila Gubiotti. Agora eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim e a montagem e a sonorização são do Daniel Mesquita, o Dom. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E tem também o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que segunda-feira tem a edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã. Aproveito aqui para lembrar para você que Bianca Santos vai se afastar temporariamente porque ela vai sair de licença maternidade para receber o nosso Baby Panolover Davizinho. Então ela volta em breve. Quem vai assumir aqui o controle desta primeira edição, a edição da manhã do Panorama CBN, vai ser a Natália Furtado. Então, ouça na segunda-feira o episódio, combinado? E que o nosso Baby Panolover venha ao mundo com muita saúde e muito amor, porque eu tenho certeza que a Bia vai ser uma mãe maravilhosa. Beijos pra você, bom final de semana, bom descanso e até segunda. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.